Quando os fãs falam sobre Aya no Koji, normalmente a conversa gira em torno da mesma coisa: sua inteligência, sua manipulação, sua capacidade de vencer qualquer adversário. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. Nenhuma pessoa nasce daquela forma. Ninguém nasce enxergando os outros como peças. Ninguém nasce escondendo emoções com tanta perfeição. Ninguém nasce preparado para controlar praticamente qualquer situação. E é exatamente por isso que existe uma pergunta tão importante. O que aconteceu com Aya no Koji antes do início da história? Porque quanto mais descobrimos sobre seu passado, mais percebemos que ele é muito mais sombrio do que parece. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual ele se tornou quem é hoje. No começo de Classroom of the Elite, Aya no Koji parece apenas um estudante estranho, reservado, silencioso, quase invisível, alguém que evita chamar atenção. Mas essa imagem começa a desmoronar rapidamente, porque basta observar suas decisões para perceber algo incomum. Aya no Koji não pensa como as outras pessoas, não reage como as outras pessoas e, principalmente, não enxerga as relações humanas da mesma forma. É como se ele tivesse sido criado em um ambiente completamente diferente do resto do mundo. E a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Durante muito tempo, os fãs acreditavam que Aya no Koji era apenas um gênio. Mas a Whiterun mudou completamente essa percepção. Porque a Whiterun não era uma escola comum. Não era um centro de treinamento comum. E muito menos um lugar onde crianças poderiam ter uma infância normal. Era um ambiente criado com um único objetivo: produzir indivíduos perfeitos. Não felizes. Não saudáveis. Perfeitos. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque para alcançar esse objetivo, praticamente tudo aquilo que normalmente faz parte da infância foi removido. Amizades, afeto, liberdade, momentos de diversão, experiências emocionais. Tudo isso foi tratado como algo secundário. O que importava era apenas o resultado. E foi nesse ambiente que Aya no Koji cresceu. Mas talvez o aspecto mais assustador seja outro: a pressão. Porque não estamos falando apenas de estudar mais do que outras crianças. Estamos falando de viver em um sistema onde falhar significava desaparecer, onde apenas os melhores conseguiam continuar, onde a competição nunca terminava, e onde o valor de uma pessoa era medido exclusivamente por desempenho. Imagine passar toda a sua infância dentro de uma realidade assim, sem descanso, sem escolhas, sem uma vida normal. E então começamos a entender por que Aya no Koji se tornou tão diferente. Porque a Whiterun não ensinou apenas matemática. Não ensinou apenas estratégia. Ela moldou completamente a forma como ele enxerga o mundo. E isso deixa marcas. Marcas profundas. Existe uma cena que resume perfeitamente esse problema. Muitas vezes Aya no Koji parece incapaz de compreender emoções da mesma forma que os outros personagens. Não porque seja incapaz de entendê-las intelectualmente, mas porque passou anos observando sentimentos como obstáculos, fraquezas, variáveis, ferramentas. E isso cria uma situação extremamente triste. Porque por trás do estudante aparentemente perfeito existe alguém que nunca teve a oportunidade de viver uma vida normal. Enquanto outros personagens tiveram amigos, família, momentos felizes, memórias comuns. Aya no Koji teve treinamento, avaliações, pressão e expectativas impossíveis. Mas existe algo ainda mais sombrio. Porque quanto mais aprendemos sobre a Whiterun, mais percebemos que ela não estava tentando formar pessoas. Ela estava tentando criar resultados. E essa diferença muda tudo. Porque um sistema que busca apenas resultados inevitavelmente começa a ignorar o custo humano. E Aya no Koji talvez seja a maior prova disso. Por fora, ele parece o experimento perfeito. Inteligente, calmo, eficiente, praticamente invencível. Mas por dentro existe uma pergunta que a história levanta diversas vezes. O que sobra de uma pessoa depois que toda sua infância é transformada em treinamento? E talvez essa seja a verdadeira tragédia de Aya no Koji. Porque muitos fãs enxergam apenas suas vitórias. Mas poucas pessoas observam o preço que foi pago para alcançar esse nível. Cada habilidade, cada estratégia, cada capacidade extraordinária. Tudo isso veio de um lugar extremamente sombrio. Um lugar onde errar não era uma opção. Um lugar onde ser comum era considerado fracasso. Um lugar onde crianças eram tratadas como projetos, e não como crianças. Por isso, quando vemos Aya no Koji manipulando pessoas ou superando adversários, existe algo importante que muitas vezes passa despercebido. Essas habilidades não surgiram naturalmente. Elas foram construídas, forçadas, moldadas através de anos de um sistema que sacrificou quase tudo em nome da perfeição. E talvez seja exatamente por isso que seu passado seja tão fascinante.
Porque ele não é sombrio apenas por causa do sofrimento. Ele é sombrio porque nos faz questionar algo muito maior. Vale a pena criar alguém perfeito se o preço for destruir sua humanidade? E essa pode ser uma das perguntas mais importantes de toda a obra. Porque no fundo, Classroom of the Elite não conta apenas a história de um gênio. Conta a história de alguém tentando descobrir o que significa ser humano depois de passar a vida inteira sendo tratado como uma ferramenta. E talvez seja exatamente isso que torna Ayano Koji um personagem tão diferente de todos os outros. E você? Acha que Ayano Koji conseguiu escapar completamente da influência da Whiterun? Ou acredita que seu passado continuará definindo suas escolhas até o final da história? Deixe sua opinião nos comentários.